das sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo Vai chega, começar falar sobre a história. falando o assunto aqui sobre a edificação da casa de Deus, tendo como partida o livro de Esdras. Depois, mais à frente, a gente observa Neemias. E buscando colocar numa sequência lógica, a gente encontrar a ordem de tudo isso. Nós sabemos que a edificação da casa de Deus tem Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu. Então, buscando colocar numa sequência lógica o tempo em que Zacarias e Ageu profetizam dentro do livro de Esdras e dentro de todo o contexto histórico. Então, eu estou fazendo um rascunho, estou falando aqui meio assim por cima. Talvez depois a gente ainda pode estar agrupando melhor as ideias, porque é dessa forma, quando a gente consegue colocar os assuntos numa sequência, principalmente as datas, então a gente começa a ter a revelação. Deus começa a mostrar pra gente. E isso é bem diferente da gente sair por aí lendo de qualquer forma, de qualquer maneira. E para, de fato, entender assuntos escatológicos, profecias, a gente precisa ter uma sequência, né? Os assuntos precisam serem organizados da maneira melhor possível. E quando tem algumas peças que a gente não consegue ajustar, a gente deixa para depois. A gente meio que pula ela e depois a gente volta a rever novamente. E só o fato de a gente já ter uma porção mais agrupada, a gente já consegue também ver aquilo que a gente não viu. Por exemplo, eu sei, né, a Escritura fala que aquela edificação ela foi barrada desde o tempo de Ciro até o segundo ano do rei Dário. Só que Dário não foi o rei sucessor de Ciro. Ainda viria, me parece que 1 ou 2 reis antes disso, que governaria por pouco espaço de tempo. Então, como é uma peça que está difícil, porque você vai pesquisar, você vê que até nas pesquisas você vê que tem certa dúvida concernente a isso. Então não é uma coisa fácil. Mas o importante é organizar. Por exemplo, a gente vai observar que do tempo de Ciro até o mesmo Dário, o qual foi citado, o povo vai estar, né, os inimigos vão estar intimidando o povo de Deus na construção. Então você já vê que já é um longo tempo. E por isso, você vê que lá na profecia de Daniel, sobre as 70 semanas, né, então, tudo isso aqui, todos esses áudios que a gente vem falando sobre edificação da casa de Deus, Esdras, Zacarias, Ageu, eu nunca falei que aqui, nesses áudios, né, que aqui também, as 70 semanas está aqui dentro, o início dela, né? As 70 semanas está dentro desse tempo. Agora, como eu estou fazendo uma busca mais detalhada, eu preciso ainda apurar se de fato está mais para o tempo de Esdras ou para o tempo de Neemias, que vem o início das 70 semanas. Então agora a gente vai buscar descobrir isso também. Então aqui, todos esses áudios aí, as 70 semanas estão embutidas aí dentro. O início da edificação da casa de Deus. Que até então, nas 70 semanas, eu não quero ficar falando também para não mudar o assunto, mas nas 70 semanas da de Daniel, a gente observa que se trataria de uma edificação literal, né? Começa no literal, mas depois a gente vê que ela vai terminar no espiritual. Entendeu? E esses assuntos assim, essa somatória, esses agrupamentos das mensagens, tudo isso
a gente vê que ele estava na mente dos apóstolos. Os apóstolos, a gente nunca deve imaginar que os apóstolos escreveram suas cartas de uma forma assim isolada do Antigo Testamento. Eles tinham uma somatória do Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo mesmo escrevendo, eu não sei se, acho que é os Éfesos, né? Que ele fala que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. É fácil de saber hoje onde é que Paulo estava em mente. Quando você observa o contexto daquela carta que ele cita isso, ele está se tratando também da edificação da casa de Deus. Então Paulo ele vai ter em mente o profeta Daniel. E o profeta Daniel orava para que a restauração do santuário fosse terrena, porque Daniel não tinha a visão que nós temos. Ele olhava assim muito além de nós, entendeu? Só que Deus fez além daquilo que Daniel esperava. Por isso que Paulo fala que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus fez além daquilo que Daniel estava buscando. Porque Daniel buscava a restauração do santuário terrestre. Mas Deus estava falando de coisa espiritual e já estaria mostrando ali a restauração do santuário, de coisas assim espirituais, sendo esse santuário restaurado hoje, sendo nós, pessoas, as duas casas de Israel, que hoje é a igreja. Então tudo isso a gente consegue observar quando a gente passa a fazer uma leitura da palavra desta forma. Daí o Novo Testamento fica mais assim fácil da gente fazer uma interpretação dele, porque a Escritura, eu já falei, ela tá, os livros não vêm de uma ordem cronológica, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção no que estamos falando para a gente não atropelar os assuntos, as ideias. Por exemplo, Ageu 1, versículo 1, ele fala assim, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Então aqui ele deu o calendário para nós aqui. Porque aqui a gente observa que é o segundo ano de Dário, sexto mês e dia 1º. Dia 1º do sexto mês, segundo ano de Dário. A palavra do Senhor vai vir de Ageu para Zorobabel, e para Josué, o sumo sacerdote. E aqui ele não vai incluir o restante do povo. Depois, quando você observa, você vai ver que Deus vai estar cobrando o povo, a respeito da casa. E aqui a casa estava parada. E por Esdra a gente entende, que isso estaria ali apontando para o capítulo 5 de Esdras. Capítulo 5 de Esdras, ali não vai estar dando datas. Mas você segue o contexto, o último versículo do 24, diz assim, cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então aqui, a obra foi cessada. Depois, no capítulo 5, então você já começa a ver o parelho com o Esdras, com o Ageu. Olha o que diz no 5 de Esdras. Agora os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Aqui ele já ajunta todos os judeus, não somente os dois, mas ajunta todo o povo. Então assim você vai somando os textos. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Entende como é que os assuntos vão ganhando vida quando a gente vai observando as datas e as cronologias do tempo. Então eu quero centralizar mais ou menos até ali ao capítulo 4 de Esdras, seguindo o 5 de Esdras, seguindo uma ordem. No primeiro ano do rei Ciro, o povo vai chegar lá em Israel, Jerusalém, e vai começar
a edificar o altar. O primeiro altar que é edificado, a gente observa isso ali chegando no mês 7, depois que eles estavam lá, no mês 7 eles vão edificar o altar e vão fazer o sacrifício, né? O mês 7 aponta para as 3 últimas festas, né? Mas aqui eles não tinham o templo ainda montado, mas estavam fazendo festas, de modo que, vamos dizer assim, de uma forma que não estariam tão organizados assim as festas. Porque é a mesma coisa quando você está acostumado a praticar uma coisa, depois você fica tempo sem praticar, porque eles estavam cativos, 70 anos lá, eles não tinham nem praticado mais as festas, os sacrifícios diários, semanal, mensal. Então quando chega em Jerusalém, nessa época, né, o que vem na mente deles? Festa, festividade, né? Era para estar tendo festa e tal. Então eles começam a fazer as festas ali, edificar, ou seja, oferecer os sacrifícios a Deus no altar já construído. Daí você tem que se perguntar o porquê que se construiu o altar primeiro para depois o templo, entendeu? São coisas que a gente precisa buscar na lei, para a gente entender. E depois, no ano seguinte, já no capítulo 3:8, que também já seria ainda segundo ano de Ciro, eles vão começar então a edificar o templo no mês 2, no segundo ano do rei. Eles vão começar a obra. Só que depois a obra ela para, a gente observa lá no capítulo 4 de Esdras, versículo 24, né, a obra para, os inimigos conseguem aval na época do rei Artaxerxes, que não seria o Artaxerxes do tempo de Esdras, de Neemias e da rainha Esther, né? Ali é outro Artaxerxes. E esse aqui, então, ele vai barrar a obra. Esse é o que veio antes de Dário. Então, tá vendo? Eu já falei, como eu falei no início, né? Que existia outro rei antes, então. Artaxerxes, ele veio antes do rei Dário e ele vai dar um aval por escrito para que a obra pare, né? Então, depois você olha para Ageu e você já começa, então, a encaixar as profecias de Ageu e de Zacarias nesse tempo. E o Ageu, ele tem 2 capítulos só, né? Claro, eu falo em capítulos, mas a gente não deve olhar para capítulos, para a gente não perder conteúdo. A gente, na leitura, às vezes é preciso ignorar os capítulos para a gente pegar o contexto. Que muitas das vezes é matado por a gente olhar para uma visão de capítulo. Mas o Ageu, as datas estão mais difíceis. Porque, em Simbora eu já fiz aqui, já está tudo aqui montado, mas eu passando só uma porção. Depois a gente vai falar com detalhes sobre as datas. Já o Zacarias, que são 14 capítulos, ele já está mais assim que fácil, né? Porque ele vai dar a data no início do livro, depois no mesmo capítulo ele vai dar a data novamente, depois no capítulo, até o capítulo, e tudo isso aqui do Zacarias, aquela data ali, que está 2 datas, né, que a gente observa ali no capítulo 1. A gente tem que ter isso em mente até o capítulo 6 de Zacarias, que são as visões, né? Zacarias está dividido em 2 etapas, 2 blocos, de 1 ao 6, né? Depois do 7 ao 14. Então até o 6 a data é uma. Todas aquelas visões de Zacarias aconteceu entre aquela data e colocado aqui basicamente no contexto de Esdras, aonde a obra ela estava parada, embarcada. E depois do capítulo 7 vai começar novamente falando de data, que já seria, me parece que 4 anos depois das primeiras profecias do próprio Zacarias, 4 ou 2, agora eu não lembro, porque isso aí eu ainda não marquei, não fiz ainda uma vistoria mesmo assim. Até tinha em mente, mas agora eu esqueci. Mas então a gente observa que em Zacarias vai aparecer só 3 datas. No início do livro, capítulo 1, e depois no capítulo 1 mesmo, a segunda data. E depois do capítulo 7 aparece uma data ali e vai também até o 14, para a gente entender que tudo estaria dentro daquela data dita no capítulo 14. Bom, é só um rascunho e uma introdução, né? Ainda volto falando com mais assim ordenança nesses assuntos.